Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui apresentando a nossa quarta aula. Assim como nas aulas anteriores, solicito que anote as dúvidas que surgirem e depois poste em nosso fórum Tira Dúvidas, pertinente à aula. É bom lembrar que para obter um bom resultado é necessário a dedicação aos estudos e atividades da sala virtual. Também é muito importante que você acompanhe o caderno didático, bem como realize as atividades propostas. Relembrando as aulas anteriores rapidamente, vimos na primeira semana a aula 1 e a aula 2 do nosso caderno didático, onde abordamos os assuntos Introdução à Programação, Fundamentos da Linguagem, comandos de entrada e saída, tipos de dados como as nossas variáveis e constantes. Na segunda semana, estudamos as unidades aula 3 e aula 4 do caderno didático, abordando os assuntos sobre operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores relacionais e operadores lógicos. Também abordamos os comandos condicionais if, else, if. Na última aula, estudamos os comandos de repetição for, while e do while. Aprendemos que, com este comando, podemos criar loops executando determinadas tarefas até que alguma condição de parada seja satisfeita. Para esta semana, vamos aplicar nossos conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, implementando vetores e matrizes. Iniciaremos agora a nossa última videoaula. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar nossa videoaula relembrando que é extremamente necessário aprofundar os conhecimentos estudados através do caderno didático. Ele é fundamental para resolvermos nossas atividades. Agora que já aprendemos a declarar variáveis, realizar leitura e escrita de informações, os comandos de condição e repetição, vamos aprender a trabalhar com vetores e matrizes. Até o momento, trabalhamos com variáveis que armazenavam um único valor. Agora iremos aprender a armazenar mais de um valor em uma mesma variável. Para isso, iremos utilizar os vetores e matrizes, que é diferente das variáveis simples que aprendemos até o momento, e utilizamos para armazenar os tipos de dados simples. Esses vetores e matrizes, elas são variáveis estruturadas e são utilizadas para armazenar tipos de dados estruturados. Agora, suponhamos que desejamos fazer um programa que leia a nota de 10 alunos. Então, vamos abrir o nosso Dev C++ e um novo arquivo fonte. Arquivo, novo, arquivo fonte. Ótimo. Eu vou querer fazer um programa, como a gente falou anteriormente, para ler a nota de 10 alunos. Eu não vou declarar 10 variáveis, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nada disso. E depois ficar lendo e armazenando nessas variáveis. É muito trabalhoso. Então a gente vai utilizar um vetor. Eu vou ter um vetor chamado notas e o meu vetor notas na posição 1 vai armazenar a nota do primeiro aluno. Na posição 2, vai armazenar a nota do segundo aluno, e assim por diante. Então, vamos começar declarando, incluindo as nossas bibliotecas. Tralha, include, e a nossa biblioteca de entrada e saída, que é stdio.h. Agora a gente vai incluir uma segunda biblioteca, que é tralha, include, a nossa biblioteca que vai permitir a gente setar qual que é a língua utilizada. Então, bloqueio.h. Feito isso, a gente vai agora inicializar o nosso programa. Então, main abrimos e fechamos chaves para definir
o bloco de comando que a gente vai digitar agora. Inicializamos da mesma forma que os outros, setando a linguagem. Set bloqueio quem? C L underline ALL vírgula aspas português. Fechamos esta linha com um ponto e vírgula. Então eu vou precisar de uma variável que vai ser o índice do meu vetor, e como o vetor só possui posições inteiras, eu vou ter a minha variável do tipo inteiro, int i de índice. Eu já vou setar ele igual a 0. Ponto e vírgula, fechou a linha. Agora eu vou ter as notas. As minhas notas, elas são números reais, porque eu posso ter 9,5, 5,3, 2,8 e assim por diante. Então, para mim armazenar variáveis do tipo real, eu uso o float. Float quem? O meu vetor. Vai chamar notas e é um vetor de 10 posições. Então, aqui eu declarei um vetor nota de tamanho 10. E agora eu vou atribuir valores a esse vetor, garantindo assim que esse vetor esteja zerado. Então, eu vou colocar 0 para cada posição do meu vetor. E ele é separado com vírgula. Vírgula. Então, aqui está as 10 posições do meu vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizo a linha com ponto e vírgula. Declarei o meu vetor, chamado notas, com 10 posições, e estou garantindo que ele esteja zerado. Agora, para mim ler os 10, eu não vou colocar leia vetor notas na posição tal, nota tal. Leia, eu vou fazer um for, garantindo que ele vai repetir 10 vezes. Então, for para quem? O meu i, que vai ser o índice, recebendo quem? Recebendo 0. Até quanto? Até i menor ou igual a 9. Por que i menor ou igual a 9? Porque de 0 a 9 são 10 posições. E vou incrementar o meu i em mais 1, toda vez que ele realizar um loop. Ele vai ser incrementado em mais 1. E agora eu vou falar o quê? Eu vou mandar printar na tela. Print if, abre parênteses, aspas, e quem? Vou pedir para digitar a nota. Digite a... Só que ao invés de falar aqui, digite a nota, eu vou falar com ele qual é a nota para ele digitar. Então, digite a primeira nota, digite a segunda nota, digite a terceira nota e assim por diante. Então, digite a. Como eu quero primeira, é um inteiro, %d, espaço. Vamos colocar aqui, já que a gente definiu o símbolo de A, com tracinho embaixo, digite a primeira nota, 2 pontos, espaço, e aí a pessoa vai digitar a nota. Só que essa primeira nota, para aparecer lá, como que eu vou saber que é a primeira nota? Quando o meu i for 0, vai ser i mais 1, então vai ser a primeira nota, 0 mais 1, 1. Então, i mais 1. E finalizo essa linha com um ponto e vírgula. Agora eu vou fazer a leitura dessa nota digitada, que até então essa linha a primeira linha que a gente digitou aqui só printou na tela
para ele digitar a primeira nota. Agora vamos fazer a leitura com o comando scanf. Scanf, abre parênteses, aspas, %, como nota é do tipo real, então F de float, vírgula, quem? O meu endereço, notas, na posição I. Então, na posição 1, ele vai guardar a nota lá. Na posição 2, ele vai guardar a nota. E assim por diante. Fechar a linha com ponto e vírgula. E a gente pode já executar. Então, vamos arquivo, salvar como a nossa quarta videoaula. E vamos colocar o nome de Lê 10 notas. Lê 10 notas. Salvamos. Agora é só compilar e executar. Deu um erro aqui, vamos ver qual que é esse erro que está aparecendo aqui. 7 locale, abre parênteses, aqui é LC, ao, pronto, salvamos de novo e vamos executar. Apareceu mais um erro aqui, vamos ver qual que é esse erro que está aparecendo aqui. Para I igual a 0, ponto e vírgula, I menor ou igual a 9, aqui não é vírgula, aqui é ponto e vírgula. E mais. Salvamos novamente, executar, compilar e executar. Então tá lá, digite a primeira nota, digitei 5. Digite a segunda nota, 10. Digite a terceira nota, 20. Digite a quarta nota, 2.5. Digite a quinta nota, sexta nota, sétima. Então ele realizou a leitura aqui das nossas notas. Agora a gente vai alterar esse arquivo de forma que ele, além de realizar a leitura, ele vai nos mostrar as notas digitadas pelo usuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, após realizar a leitura do comando for, nós vamos mandar mostrar a nota digitada. Certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca um for aqui novamente. For, abre parênteses, I igual a 0, ponto e vírgula, I menor ou igual a 9, ponto e vírgula, I mais. Estou falando que para I de 0 e até I menor ou igual do que 9, o I vai ser incrementado em 1, e aí eu vou mostrar a nota. Então, ao invés de ter um print e um scan, vamos colocar só o printf. Printf, abre parênteses, aspas, ao que? %D, que eu vou colocar a primeira nota. Então, o símbolozinho de A com o tracinho. A primeira nota digitada foi, 2 pontos, espaço, %F, que é a nota do tipo float, barra N
para mostrar a outra nota, vírgula. Então, aqui é porcento %F, tá? Porcento %F. Então, não, aqui é porcento %D mesmo, que é o índice, desculpa. Então, quem é o meu índice? Vai ser o I mais 1. I mais 1. Então, a primeira nota digitada foi I nota. Quem é nota? Vai estar dentro de notas, na posição I. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Agora a gente salva e executa. Digite a primeira nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, digitei 10 notas e agora estou mostrando as 10 notas. A primeira nota digitada foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pressiono qualquer tecla, ele volta ao meu programa fonte. Vamos ver aqui agora uma coisa interessante. A gente pode estar mandando rodar um comando do DOS. Para isso, basta eu incluir, tralha, include a biblioteca do DOS, stdlib.h. Essa biblioteca ela vai emular comandos do DOS. E aí, por exemplo, eu posso colocar, digite a primeira nota e ao invés de ficar mostrando todas, ele vai limpar a tela. O comando do DOS que limpa a tela é o CLS. Então eu coloco System, abre parênteses, aspas, CLS e finalizo a linha com um ponto e vírgula. Salvo e vamos executar para ver. Arquivo, compilar e executar. Então ficou lá, digite a primeira nota, 10. Digite a segunda nota, 8. 7. Quarta. Quinta. Estão vendo? Só está mudando aqui. Sexta nota, 8. 7. 10. 2. 1. 9. E aí vai mostrar as notas digitadas da forma que a gente entrou. 9 para a primeira, 8, 7, 6, 6, 8, 10, 2, 1, 9. Pressiono uma tecla e retorno ao meu arquivo fonte. Nós podemos realizar operações com vetores, como por exemplo, somar dois vetores e salvar o resultado em um terceiro vetor, bem como também somar valores aos valores que já existem digitados dentro do vetor. Vocês podem ficar à vontade para aprofundar os conhecimentos utilizando o caderno didático da sala de aula. Vamos agora alterar o programa digitado para que, ao invés de trabalhar apenas com 10 notas de um aluno, ou 10 notas de alunos diferentes, mas apenas uma nota para cada aluno, a gente vai fazer com que a gente possa armazenar 10 notas de 3 alunos. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar uma matriz. Uma matriz nada mais é do que 3 vetores, como se fosse um empilhado em cima do outro. Então, vai ser 10 notas para 3 alunos. Então, eu vou ter a nota do aluno 1, nota do aluno 2 e as notas do aluno 3. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar trabalhar com uma matriz, onde as colunas irão armazenar as notas e as linhas vão armazenar os alunos, aluno 1, aluno 2 e aluno 3.
Para isso, iremos copiar esse código-fonte que a gente já possui, abrir um novo arquivo-fonte, colar e começar a realizar as devidas alterações, que a gente nem sempre precisa ficar digitando tudo do zero. Então, copiamos, Ctrl C, vou abrir um novo arquivo-fonte e vou colar. Então, eu tenho dois arquivos iguais, porém, este que eu colei aqui, que eu estou trabalhando nele agora, ele vai ser alterado de forma que esse vetor que armazenava notas vai se tornar uma matriz armazenando notas e alunos. Então a gente pode estar já salvando arquivo, salvar como, e eu vou dar um nome para ele de ler ou melhor, ao invés de ser 10 de 3 alunos, vamos fazer uma coisa mais simples para andar mais rápido. Ler 3 notas de 2 alunos. Então, vai ser só 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3, do aluno 1, nota 1, nota 2, nota 3, do aluno 2. E vamos salvar. Beleza. Feito isso, a gente vai manter o nosso include stdio, manter também o include loqueio e o lib. Mantemos aqui a função principal mãe, main, setamos a língua portuguesa e agora, além do índice que a gente trabalhou para o vetor, a gente também vai precisar de um outro. Porém, eles vão trabalhar linhas e colunas. Set int i igual a 0. Então, int i é igual a j, que é igual a 0. Pode declarar assim, ou podemos simplesmente vir aqui e colocar vírgula j igual a 0. Tiramos esse ponto e vírgula daqui e colocamos no final da linha. Beleza. Declarei então duas variáveis, que vai ser o índice meu da coluna e o índice da linha, e falei que eles são do tipo inteiro. Vou manter aqui float, notas, porém, eu quero o quê? 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas para armazenar os alunos e 3 colunas para armazenar as notas dos alunos. Então, eu vou colocar aqui linha 2 e, ao invés de 10, nós vamos colocar 3. Então, aqui eu tenho, falando que a minha matriz agora, chamada notas, é do tipo float e ela possui 2 linhas e 3 colunas. E vou zerar os valores dela. Para mim zerar os valores, eu zero todas as linhas primeiro. Então, eu estou zerando aqui 1, 2, 3. Do primeiro aluno, as 3 notas do primeiro aluno. E agora, mais 3 notas do segundo aluno. Então, 1, 2, 3 notas do segundo aluno. Vou tirar o restante. Então, a minha matriz, como ela é 2 por 3, ela vai ter 6 células. Então, está aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí agora, eu vou falar que for, abre parênteses, j recebendo 0, ponto e vírgula, j menor ou igual a 1, ponto e vírgula, j mais mais.
Com esse for, eu estou falando que eu vou trabalhar o índice das minhas linhas, porque J0 e depois J1. Então, eu tenho duas linhas e ele vai repetir esse for duas vezes. Vou abrir chaves, porém não vou fechar ela nesse momento, porque todo esse comando aqui vai ficar dentro do meu for. E eu vou fechá-lo aqui. Bom, vou manter agora o outro for, que vai ser o índice da coluna. Porém, eu vou adaptá-lo de forma que ele lê apenas 3 notas. I0, I menor igual a 2. Ele não é mais 9. I mais mais. E aqui eu vou printar. Ao invés de digite a primeira nota, eu vou falar que para o %d, por exemplo, para o primeiro aluno, digite a primeira nota. Então, para o %d, primeiro aluno, vírgula, digite a primeira nota. E aqui eu vou colocar para o primeiro aluno. Então, para J mais 1, que vai ser o primeiro aluno. Então, para o primeiro aluno, digite a primeira nota. Para o primeiro aluno, digite a segunda nota. Para o primeiro aluno, digite a terceira nota. Porque ele vai repetir esse for interno aqui primeiro, vai fazer 3 vezes, e depois ele vai fazer isso aqui 2 vezes. E aí vai preencher a nossa matriz. Finalizou a linha aqui, já está com um ponto e vírgula. E aqui eu vou falar que a nota que ele digitar, eu vou ler ela e vou armazenar. Ela é float. O endereço notas de quem? De J e I. Então, eu abro aqui. Na linha coluna. Então, na linha 1, coluna 1, na linha 1, coluna 2, na linha 1, coluna 3. Depois vai ser na linha 2, coluna 1, na linha 2, coluna 2, na linha 2, coluna 3. Os índices. Está finalizando com ponto e vírgula. Está limpando a tela. Já vou aproveitar o embalo e vamos mandar imprimir também. Então, vou repetir aqui o meu for. Para quem? J igual a 0, ponto e vírgula, J menor ou igual a 1, ponto e vírgula, J mais mais. Ele incrementa. Abre e fecha. Só que esse bloco aqui vai ficar dentro. E aqui eu vou fechar o meu for. Vamos agora adaptar as nossas necessidades aqui. Essa parte de baixo, uma vez que já está feita a parte de cima. Então, para J igual a 0, J menor igual a 1, J mais mais. Para o meu I igual a 0, o meu I menor ou igual a 2, porque ele não vai ser T10 mais, I mais mais. E agora eu vou falar aqui. Por exemplo, o primeiro aluno, teve como o quê?
porcento de, primeira nota, segunda nota, primeira nota digitada, porcento F, barra N. E aqui, mesma coisa, vamos estar adaptando. Então, o primeiro aluno, então, J mais 1, J mais 1, vírgula. O primeiro aluno teve como primeira nota digitada quem? Notas na qual posição? J e I. A linha já está finalizada, vamos só salvar e executar para ver se funcionou. Se não, a gente volta e faz as correções necessárias. Executar, compilar e executar. Então, para o primeiro aluno, digite a primeira nota, 1. Para o primeiro aluno, digite a segunda nota, 2. Para o primeiro aluno, digite a terceira nota, 3. Para o segundo aluno, digite a primeira nota, 4. Para o segundo aluno, digite a segunda nota, 5. Para o segundo aluno, digite a terceira nota, 6. E aí a gente tem, para o primeiro aluno teve como primeira nota digitada 1. O primeiro aluno teve como segunda nota digitada 2. O primeiro aluno teve como terceira nota digitada 3. E assim por diante para o segundo aluno, nota 1, nota 2, nota 3. Tranquilo? Enter. Voltamos aqui para o nosso arquivo fonte. E com isso, vocês podem trabalhar aí matrizes agora. Podem fazer operações assim como foi explicado para o vetor. No caderno didático tem mais exemplos e materiais também para aprofundar o conhecimento. E com isso a gente chega ao final das nossas videoaulas. Agora é a hora de praticar. Resolva as atividades e procure estudar o caderno didático, pois ele contém programas resolvidos, bem como exercícios. Lembre-se que a prática nos torna cada vez melhor. E como o tempo para as videoaulas é muito curto, nós precisamos complementar nosso aprendizado através dos estudos utilizando o caderno didático. Até mais, pessoal!